Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Não sei se é a gente, o ar parece que não está chegando aqui na gente. Vocês estão com frio ou com calor? Tá bom? Então tá bom, tá bom, tá bom. Então tá joia, que benção. Tá chegando o Natal. Quem já preparou sua árvore de Natal? Que todo mundo com árvores preparadas. Quem é bom montador de árvores aí, vou convidar. Se cobrar uma oferta também a gente faz, né? Pra gente montar uma lá, porque elas são dois que não sabem nada de árvore de Natal. Luzes prontas, já prepararam as luzes? Estão tudo ok? Bem-vinda Kelly, que a Kelly está aí com a gente também, bem-vinda. As luzes estão prontas já? Até aqui na igreja a gente manteve agora aqui as luzes, né? Bonito, essa época. Já decidiu com quem irá passar o Natal? Essa época é assim, né? A gente planejando, às vezes tem que até viajar para encontrar familiares, ou os familiares viajam até nós. Já está decidido tudo isso? Presentes, a Angélica estava falando aqui dos presentes, né? Já comprar os presentes, não esqueça de mim também, claro, né? Assim como eu não vou esquecer de vocês, né? Tem que aproveitar o privilégio aqui. Preparar os presentes e a ceia. A ceia está cedo ainda, né? Mas com certeza já tem gente que já está pensando alguma coisa. Tem ou não tem? Quem já pensou alguma coisa de ceia? O que eu vou fazer na ceia, meu Deus do céu? Eu sei o que eu vou comer. Folgado, né? Brincadeira, gente, brincadeira, calma. Ok, tudo preparado? Então eu queria perguntar, e como nós iremos receber Jesus nesse Natal? A gente tem muita coisa para organizar o Natal, não é isso? É presente que a gente tem que ver, família grande. Eu não dou para ninguém, que se eu vou dar para todo mundo, imagina, né? Então é um pouquinho aqui, tem que escolher alguns. Luzes, tudo que a gente prepara, com quem a gente vai passar, família de cá, família de lá. Então todas essas coisas que a gente tem que organizar para o Natal, com quem a gente vai passar, as brincadeiras, comida. Agora fica a pergunta no ar, e como a gente vai receber Jesus? Como Jesus vai estar presente nesse momento das nossas vidas, das nossas famílias? Às vezes isso fica desapercebido nas nossas vidas, nas nossas famílias, não é verdade? Como iremos receber Jesus nesse Natal? Então eu vou deixar em perguntas, qual lugar temos reservado para Ele, para Jesus? Lucas 2,7, eu coloquei o texto aqui, uma breve reflexão para a gente olhar alguns detalhes de como iremos receber Jesus nesse Natal. Qual lugar temos reservado para Ele? Podemos ler juntos ali, 1, 2, 3? E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Qual lugar temos reservado para Ele, para Jesus? Além da ceia, dos presentes, da viagem, dos encontros com os familiares, tudo isso é maravilhoso, mas sem a presença de Jesus, falta muito. E qual lugar temos reservado para Ele nesse Natal? José e Maria, que estão em viagem, eles têm que viajar por causa do recenseamento, né, romano, e eles tinham que viajar para se alistar em outra cidade, e eles estavam aqui nessa viagem. Maria já estava grávida. Como já está grávida, é aquele negócio. Antigamente a gente não tinha todo esse preparo de hoje. Hoje em dia é todo chique, né? Hoje em dia você tem uma equipe super especializada. Você escolhe o tipo de parto humanizado, doula, não sei o quê, especialista de todo tipo. Você faz a ultrassom, você sabe o sexo. São várias coisas. Você faz revelação de sexo. Naquela época não era assim. Eles estavam em viagem, ela estava grávida. Percebia-se, né, pelo senso comum, pela sabedoria comum, que também é muito importante, mas não sabia exatamente os dias. Hoje a gente marca a data, né, para fazer a cesárea, quando é cesárea. A pessoa já programa tudo. E aqui está José e Maria em viagem, por causa do recenseamento romano. E na viagem, o bebê nasceu. Não deu tempo. Quem já teve aqueles partos também meio surpresa? Eu sei de umas histórias muito interessantes, uns negócios cabulosos assim, que acontecem mesmo hoje em dia com todo tipo de preparo. Bebê que nasceu em casa, não deu tempo de chegar no hospital, né? Não tem caso assim. Aqui na igreja mesmo eu conheço situações assim, muito interessantes. E aqui está também José e Maria, em viagem para o recenseamento, chegando lá, estavam organizando as coisas e de repente o bebê nasce. E aí, joia! Jesus nasceu judeu, mas José e Maria tinham uma alma brasileira.
Porque eles deixaram para a última hora. Não tinha hospedaria reservada. Não é isso? Aquele tipo de brasileiro que vai viajando, vamos passeando, vamos vendo. Está chegando, não, só falta uma semana para a viagem. Dá tempo, ainda tem uma semana. Não é assim? Então, eles eram um pouco brasileiros, deixaram tudo para a última hora. E aí, quando foram ver a hospedaria, estava tudo lotado. Aquele negócio de brasileiro que a gente gosta de deixar para a última hora. Chegam eles lá, todas as hospedarias lotadas. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se aquelas hospedarias que eles foram soubessem quem era que iria nascer, eles dariam um jeito para hospedar ou não daria? Se aquelas hospedarias soubessem quem é que estava nascendo, que era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, eu garanto para você que eles botavam todo mundo para fora, pagavam para ele sair, mas arrumavam não somente um quarto, mas vários quartos para aquela família. Mas parece eles não sabiam quem é que iria nascer. E aí eu quero trazer também para nós. Jesus nascer numa manjedoura, eu vejo dois aspectos hoje que eu quero compartilhar. O primeiro deles é que Jesus se identifica com os simples, com os humildes. Não tem como a gente negar isso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu na manjedoura, na simplicidade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não procurou uma igreja cheia de ouro, de tesouros. Ele agiu na simplicidade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trazendo para hoje, aplicando, ele não entrou na igreja com segurança. Ele não chegou com carro blindado. Não que ter as coisas, os bens seja problema. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jesus que a gente conhece na Bíblia, se identificou com os humildes, com a simplicidade. Ele nasceu na manjedoura. Ele não procurou as roupas de luxo para ver Deus. Ele não ia para a igreja para desfilar, para mostrar seu poder. Senhor dos Senhores. Ele não ia para a igreja para se apresentar. O Senhor dos Senhores se identifica com a simplicidade, com os humildes. Se chegasse nesse culto, se a gente procurasse, cadê Jesus, cadê o pregador? Você teria que sair procurando para identificar, para encontrar Jesus. Porque ele está assim no meio do povo. O vocabulário dele não seria esse vocabulário crentez de todo poder. Senhor maravilhoso, glória a Deus e blá blá blá. Ele sempre estaria no meio do povo, no meio das pessoas. Porque Jesus se identifica com os humildes, com a simplicidade, desde o seu nascimento. Se Deus quisesse, Deus não faria descer um berço de ouro. Ele faria descer uma casa de ouro para receber o Senhor dos Senhores. Mas o poder de Deus não é para status, não é para ostentação. E aí a gente tem que trazer para nós também, gente, se nós temos buscado também seguir o modelo do Mestre, do serviço, da humildade, da simplicidade. Eu sei, graças a Deus por você, pelos seus bens, pela sua família, pela sua casa, pelos seus títulos, pelos seus cursos, tudo isso é maravilhoso, é necessário. Mas isso não pode tirar de nós a característica cristã da humildade, da simplicidade, e não somente de ser humilde e simples, mas se identificar e agir em prol daqueles que estão na humildade e na simplicidade. Amém, gente? Amém. Tem hora que eu fico me perguntando o que a gente quer com o crescimento. É alcançar pessoas ou alcançar poder? Não é isso? Ter mais poder para nós. E o outro aspecto que eu olho nesse texto, qual lugar temos reservado para Jesus, para Ele, é a questão também, há lugar em nós, se nós nos colocarmos como as hospedarias. Tem lugar, ou todos os quartos nessa hospedaria chamada Andréa, chamada Anderson, Kelly, Delta, será que essa hospedaria, todos os quartos já estão ocupados? Um é para o meu trabalho, já está ocupado. O outro é para a minha academia. O outro é para a minha família. O outro é para meu filho. O outro é para isso. O outro é para isso. Jesus,
Não tem lugar, Jesus. Está tudo ocupado aqui. Está tudo ocupado, Senhor. A gente faz o Natal, prepara tudo, mas nessa hospedaria aqui, chamada de Léo, chamada de você, tem algum lugar, tem algum quarto? Tem algum horário que a gente possa estar com Ele? Não vamos justificar que é falta de tempo, que é isso, que é aquilo, que a gente sabe que não é. Amém, gente? Mas vamos refletir e trazer a nossa vida à presença de Deus e deixar Ele falar e mostrar. Deixar Ele falar e mostrar. Nosso tempo de estar com o Senhor, tempo de culto, tempo de oração em casa. Gente, até quando vai faltar lugar nas nossas hospedarias? Até quando vamos selecionar o dia? Tudo fica antes de Deus. Tudo tem o primeiro lugar. O Senhor é só quando sobra. É só quando tem uma necessidade. É só quando... Cabe a cada um de nós refletir. Amém, gente? Amém. Qual lugar temos reservado para Jesus, para Ele, nesse Natal? Segunda pergunta que eu faço é: com quais sentimentos o receberemos? Receberemos Jesus nesse Natal. Mateus 2:3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quando o rei Herodes Quando o rei Herodes ouviu sobre o nascimento de Jesus, ele ficou perturbado. Herodes ficou o quê? Com medo de perder o posto. Peraí, vai nascer um rei? E agora? O que eu vou fazer? Tem alguém que vai assumir o meu lugar? Preocupado com o poder dele, ele ficou perturbado. Mas não foi somente Herodes que ficou assim. Foi toda Jerusalém, não é o que está no texto? Toda Jerusalém. Como assim? Vai nascer um rei? Vai mudar a nossa vida. Epa, vai mudar minha cadeira de lugar, aquela cadeira que eu sento na igreja. Epa, não quero não. Ixi, mudou o palco da igreja, já não gostei. Peraí, ai, eu estou perdendo meu posto. Meu Deus do céu. Nasceu. Quais sentimentos, com quais sentimentos o receberemos? A nossa cultura religiosa, desde cedo, é uma cultura de medo, de culpa, é medo de inferno, não é assim? É a culpa que a gente carrega, a culpa religiosa. E a gente vai vivendo isso, sempre nesse medo, essa visão de inferno de um Deus que castiga. E é engraçado que o Deus que a gente vê na Bíblia morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente fazendo tudo errado, xingando, fugindo de Deus. E Ele morrendo por nós e nos chamando e nos amando. E a gente vive uma fé e prega essa fé de que aceita Jesus ou você vai para o inferno. Faça isso ou você vai para o inferno. Só culpa, só castigo. Será que é com esses sentimentos que a gente vem a Deus, vem a Jesus? De culpa, de acusação, de acusar pecado do outro, de apontar dedo, de medo, de inferno. É isso. E eu fico refletindo, qual é o sentimento que a gente veio no culto? Será que eu venho no culto porque senão... Pensa bem, pensa com você, eu estou refletindo. Por que a gente está no culto? Eu estou com medo de alguém, eu estou com medo de Deus, vai que eu não vou, a coisa dá errada comigo, o devorador ataca, é melhor ir no culto, né? O que se passa pelos nossos sentimentos, pela nossa cabeça? Se o pastor mandar uma mensagem, vixe, já sei o que é. Não é assim, gente? Por que a gente está no culto? É obrigação? É medo? Ou será que a gente diz, não, eu preciso de Deus? Com quais sentimentos? O que se passa dentro de nós? Com quais sentimentos vamos receber Jesus nesse Natal? Como estão os seus sentimentos?
Com toda essa organização de ceia, quem sabe já tem gente ficando estressado. E aí tem aquele negócio, você faz o Natal, você vai reunir a família, mas um está brigado com o outro. Mas parênteses, é Natal, então, cara de paisagem. Oi, meu amor, minha família. Depois do Natal a gente continua a briga, não é assim? Com quais sentimentos receberemos Jesus? Como está seu coração, seus sentimentos de verdade? Léo, eu estou pasmo, eu estou triste, estou magoado, estou ferido, estou isso. Coloca a tua vida diante de Deus. Como é que Herodes estava? Perturbado, preocupado com o poder dele. E muitas vezes a gente está assim, o que está levando a gente a ter esse tipo de sentimento, gente? Amém ou não amém? Amém. Estão comigo? Amém. Com quais sentimentos o receberemos? Quem sabe de gratidão, mais um Natal, mais um ano que se passa, quem sabe de consagração, eu quero me renovar, me fortalecer, também de comunhão, quero estar mais com minha família. Como estão os nossos sentimentos? E em terceiro lugar, a pergunta que eu deixo para nós é: em qual circunstância você se encontra nesse Natal? Em qual circunstância? Mateus 2,16, pedi a sua ajuda para ler lá. Quando Herodes olha que coisa, Herodes mandou matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo. Que situação, gente. Jesus então já nasce num contexto ali, né, num contexto de violência, de guerra. E aí a gente olha para o mundo como está, né, a gente fala, a gente vai celebrar a violência que cresce nas cidades, as guerras mundiais, lugares e mais lugares. Você imagina esses países em guerra que a pessoa não pode estar em paz em casa? Quanta gente às vezes está reclamando de uma unha, de uma coisa, de um pano. A pessoa não pode estar em paz na sua casa. E Jesus nasce nesse contexto de violência, de guerra. Todos os recém-nascidos, mortos, todos abaixo de 2 anos de idade. Em qual circunstância nós receberemos Jesus? Em qual circunstância você está? Isso mostra também que Jesus se identifica com os aflitos, com os refugiados. Hoje está aí o retalhos. Pessoas que são obrigadas a sair de seus países, cidades, suas casas, de seus familiares, por causa de guerras, de violências. E a gente fica reclamando, queixando de tantas coisinhas, que às vezes, não que essas coisas não sejam problemas, mas que colocadas e comparadas num contexto mais global, mais cristão, quem sabe a gente seguraria essas coisas, relevaria de forma melhor. Jesus se identifica com os aflitos, com aqueles que também estão num contexto de violência, num contexto de guerra. Esse é o Jesus que a gente vê na Bíblia. E qual circunstância você se encontra hoje, aqui, neste mês de dezembro? Qual situação? Contexto familiar, o mundo a gente sabe como está. Será que a gente vai ignorar tudo isso e olhar somente para o nosso umbigo, para dentro da nossa casa? Nas nossas orações a gente lembra de colocar também o mundo, as pessoas, as autoridades, a nossa cidade, ou somente a nossa família, o nosso ente querido, o nosso sobrinho, o nosso neto, como se Jesus viesse somente para a nossa casa. Em qual circunstância você está, sua casa está, sua família está? Quem sabe um ente querido doente, no leito, né, num momento de final. Quem sabe alguém doente na sua casa, problemas financeiros, problemas com filhos, com familiares.
Todo mundo tem isso, e nós nos encontramos nessa circunstância. Mas muitas vezes parece que a gente não traz as nossas circunstâncias, a nossa situação para perto de Jesus. E abrir o coração com uma oração real, de dizer: Senhor, é assim que eu me sinto, é assim que eu estou. Mas eu sei que perto de Ti, na Tua presença, há esperança. Eu sei que perto de Ti há um novo horizonte. Eu sei que perto de Ti eu encontro um destino. Eu sei que perto de Ti eu encontro consolo. Eu sei que perto de Ti eu tenho perspectiva de vida. Eu sei que perto de Ti eu tenho um alvo infalível. Meu coração, aflito pela circunstância, pela situação, se fortalece com a Sua presença, Senhor. Em qual circunstâncias você se encontra hoje? Que nós possamos nesse Natal receber Jesus de coração aberto. Amém, gente? Amém. Tendo lugar reservado para Jesus. Não somente para a ceia, não somente para os familiares, mas tendo lugar reservado para Jesus. Que nesse Natal a gente possa abrir nossos sentimentos para o Senhor. Expor aquilo que temos sentido, nossas feridas, nossas dores. E deixar a cruz do Senhor nos tratar, nos tocar. Que possamos também olhar para a circunstância que nós estamos, mas não somente nós, mas o mundo, a nossa sociedade. Como nós estamos como sociedade, como igreja de Cristo. A circunstância que nos encontramos. E olhar para o lado. E estender a mão. E interceder também pelos de fora. Por aqueles que, quem sabe, ainda não ouviram de Cristo. E assim por diante. Amém? Amém. Podemos então cear nessa manhã com o coração aberto e refletindo como iremos receber Jesus nesse Natal. Marca essa pergunta para você levar para a sua ceia, para este mês de dezembro. Como Jesus será presente? Quem é que vai orar? Quem é que vai falar de Cristo? Em que momento teremos uma conversa sobre a paz de Cristo e sobre a presença de Cristo? Quero convidar então os diáconos aqui à frente.